Segundo aos Coríntios 4, 16 ao 18. A palavra de Deus diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Vamos orar? Santo Deus, Tua palavra foi lida, e nós carecemos totalmente da iluminação do Senhor, para que nós possamos compreendê-la e para que nós possamos praticá-la. Nós te pedimos, ó Deus, que como a chuva penetra o solo, que a Tua palavra, Teu Evangelho, possa penetrar o coração de cada um de nós aqui, e que nós sejamos transformados e alimentados pela palavra do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos, essa semana nós tivemos a notícia do falecimento do reverendo Timothy James Keller, conhecido como Tim Keller. Ele que foi pastor na cidade de Nova York, e ele foi considerado o pastor mais eficiente na pregação da palavra ali naquela grande metrópole. Ele que plantou uma igreja em Manhattan, o bairro mais badalado do mundo, vamos dizer assim. E ele é um pastor de alta performance, foi presidente e cofundador do ministério chamado City of the City, que é um ministério de plantação de igrejas pelo mundo afora. Além dele ser pastor, fundador ali, cofundador da igreja Redeemer em Nova York, e também plantador desse ministério City of the City, ele também escreveu vários livros que foram considerados como best-sellers, sobretudo no New York Post e também no The New York Times. O Deus Pródigo, Recuperando a Essência da Fé Cristã, Oração, Experimentando Intimidade com Deus, A Fé na Era do Ceticismo, Pregação Expositiva, Deuses Falsos, sobre casamento, uma série de livros que Deus usou o reverendo Tim Keller para escrever e para influenciar uma geração. Ele foi considerado o teólogo mais influente do nosso século. Ele faleceu agora, essa semana, dia 19 de maio de 2023, com 72 anos. Ele, acometido com câncer no pâncreas, lutou bastante, desde 2020, lutando contra esse câncer, mas o câncer não foi derrotado. E os médicos, vendo que tudo que precisava, tudo que podia ser feito, havia sido feito, então ele pediu que ele queria ir para casa, ficar junto com a sua família. E o que mais me chamou a atenção, que o reverendo Tim Keller, em nenhum momento ele questionou Deus, em nenhum momento ele reclamou da sua enfermidade, ou ele duvidou do poder de Deus, ou alguma palavra de indignação saiu dos seus lábios. Pelo contrário, ele sempre, quando ele falava sobre isso, sempre que ele escrevia sobre isso, ele transmitia, assim, uma grande tranquilidade e um grande anseio por encontrar o Senhor Jesus Cristo. E ele sempre via que aquela luta que ele passava não poderia ser comparado com a grande vitória que ele haveria de encontrar quando ele estivesse na presença gloriosa de Jesus. Então, diante dessa informação, eu creio que muitos irmãos tiveram, o conhecimento desse episódio. Essa notícia foi muito postada, eu acho que é a notícia mais postada nas redes sociais dessa semana, todos os canais evangélicos e em outros canais também, nós vimos essa informação, muita gente publicando sobre a morte do reverendo Tim Keller. Mas o que me chamou a atenção também foi de um pronunciamento do pastor John Piper,
que é um pastor também muito influente na América, muito influente no mundo, também no Brasil, com muitos livros publicados. Ele falando de um e-mail que ele trocou com o reverendo Tim Keller antes da morte dele, e ele dizendo que ele queria morrer igual o Tim Keller morreu, lúcido, ao lado da esposa, ao lado dos filhos, e com aquela expectativa gostosa de encontrar o Senhor Jesus. E ele disse isso, o pastor John Piper, falando assim que isso ele queria falar, principalmente para os pastores mais jovens, e para os jovens em geral, de que essa paz resultante do conhecimento de Cristo, ela é combustível para alimentar nossa fé e também para nos dar serenidade diante dos reveses e das dificuldades, das doenças e até mesmo do encontro com a morte, que é algo que é tão sombrio, que parece que assombra tanto o coração das pessoas, mas aqueles que encontram Cristo, aqueles que têm um encontro pessoal com Jesus, sabem que Jesus venceu a morte. Jesus venceu tudo, venceu o pecado, venceu o mundo, venceu o diabo e venceu a morte. Então, todos os inimigos foram colocados debaixo dos pés de Cristo. E é Cristo que tem a última palavra. A última palavra não é do diabo, a última palavra não é da doença, a última palavra não é da morte, a última palavra é da vida. A última palavra é do Senhor Jesus. E quando nós conhecemos a Cristo, nós podemos ter essa paz que inunda a nossa alma. Não é porque tudo nos vai bem. Então, quando foi colocado as canções, não foi pedido nenhum tema, mas tudo a ver com aquilo que Deus haverá de falar ao nosso coração nessa noite. Então, gostaria de falar aqui da convicção do apóstolo Paulo diante dos sofrimentos da vida. E a primeira convicção que ele tem, ele diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Por que ele não desanima? Por que o apóstolo Paulo, que enfrenta, e naquele momento ele estava enfrentando muitas lutas, por que ele não desanima? Mesmo diante da tortura, Paulo foi torturado inúmeras vezes por causa da sua fé. Mesmo diante dos naufrágios, Paulo, nas viagens missionárias que ele se empreendia, ele enfrentava reveses. Interessante a gente pensar como que alguém está saindo para pregar o Evangelho, como que alguém está saindo para anunciar a palavra de Deus, como que alguém está saindo para proclamar as boas novas, como que alguém está saindo para fazer o bem e vai ainda enfrentar uma tempestade. O Deus que controla o céu, o Deus que controla o sol, o Deus que controla a chuva, o Deus que controla os ventos, não poderá controlar essas tempestades para que a vida daquele que está pregando o Evangelho não seja mais facilitada. Então Paulo, na pregação do Evangelho, ele enfrentava reveses que a natureza apresentava para ele. Mas Paulo, ele diz, nós não desanimamos. Paulo, ele enfrentou lutas, ele enfrentou perseguição dos judeus, dos romanos. Paulo enfrentou rejeição pela igreja. A igreja de Corinto foi uma igreja que deu trabalho para Paulo. A igreja de Corinto foi uma igreja que questionou a autoridade espiritual de Paulo. A igreja de Corinto foi uma igreja que não aceitava Paulo. Paulo que plantou aquela igreja, Paulo tinha rejeição da parte daquela própria igreja para com ele. Mas mesmo assim, Paulo não se desanima diante dessas lutas que ele estava passando. E ele não desanima por causa de 3 convicções que ele tinha. E a primeira convicção que ele tinha é que, embora ele soubesse que o corpo dele era fraco, o seu espírito, ele era renovado. Isso ele diz no versículo de 16. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O apóstolo Paulo está dizendo que o homem exterior é o nosso corpo. O nosso homem interior é o nosso espírito. Paulo está dizendo que, embora o nosso corpo fica cansado, fica doente, envelhecido, com a idade,
com as doenças, com as consequências dessa vida, ele está dizendo o seguinte: embora isso tudo aconteça, o nosso homem interior, que é o nosso espírito, ele é amadurecido, ele é fortalecido, e ele é mais renovado, na medida que nós caminhamos com Deus, e enfrentamos essas lutas na presença de Deus, na medida que nós caminhamos com Cristo no nosso coração, na medida que nós caminhamos com o Senhor Jesus, como alvo da nossa fé, como Espírito Santo guiando os nossos pensamentos. Embora que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O corpo enfraquece, mas o espírito renova-se. O tempo vai esculpindo em nossa face rugas profundas. Cada fio branco do nosso cabelo, em nossa cabeça, é a morte nos chamando para um duelo, como diz o reverendo Hernandes. Os nossos olhos ficam embaçados. Temos que fazer cirurgia de catarata, porque o cristalino ali está embaçado. O para-brisa está embaçado e não tem como dar uma polida. Tem que tirar ali e colocar uma lente. Embora tudo isso vai acontecendo conosco, as nossas pernas vão ficando bambas, os nossos joelhos vão ficando trôpegos, as nossas mãos vão ficando descaídas. Mas não há rugas em nosso espírito, meu irmão. Não há rugas em nossa alma. Enquanto o homem exterior se corrompe, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E nós vamos aproximando cada dia mais da presença do nosso Redentor, o glorioso Jesus. Enquanto o homem exterior está perdendo a batalha, o homem exterior está crescendo em direção à luz, aumentando em força e beleza. A lei do pecado e da morte está destruindo o corpo, mas a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus está renovando o Espírito. Essa é a primeira convicção do apóstolo Paulo. Embora o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, quando você estiver passando pelas lutas próprias que nós seres humanos passamos, quando você estiver enfrentando doenças, quando você estiver enfrentando rejeições, crises das mais difíceis que você possa talvez imaginar, ou talvez nem imaginar passar, e talvez você esteja passando, saiba que o velho homem, que o corpo nosso, representado pelo homem, pelo nosso corpo, ele realmente, a cada dia que passa, ele vai sendo enfraquecido, até chegar o fim, aqui nessa terra, desse corpo, e glória a Deus, dessa natureza terrena, porque no céu não entra pecado, no céu não entra iniquidade, no céu não entra o mal, no céu não tem a presença do pecado, por isso que é a glória. Lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo fala o seguinte: porque eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O dia que começa essa obra, podemos dizer aí no período da regeneração, conversão, justificação, que significa livres da condenação do pecado. Quem está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Todo escrito de dívida contra nós foi apagado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus é capaz de perdoar todos os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Por isso que alguém que crê em Jesus é justificado, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Esse texto que Paulo fala, que há de completar, fala da santificação, que é livres do poder do pecado, nós não somos mais escravos do pecado. Jesus nos libertou, e nós podemos dizer não para o pecado. Nós podemos dizer não para aquele modelo de vida contrário a Deus. E nós podemos resistir às tentações, porque o Senhor não permite que sejamos tentados além das nossas forças. E ainda mais, quando nós somos tentados, Ele nos dá um escape, Ele nos dá uma porta de livramento, de maneira que nós podemos vencer essa tentação. Então, quando Jesus nos ensina a orar, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É aqui nós estamos vendo que o Senhor, Ele nos dá a vitória sobre o pecado. Mas ainda, por mais que nós somos livres do pecado, aqui nesse mundo, a gente tropeça ainda. A gente comete pecados. E muitas vezes sofremos por alguma ação errada, por alguma decisão equivocada,
Por isso que o crente tem que ser guiado pelo Espírito Santo e não ser movido pelas obras da carne. Porque as obras da carne são inimizade contra Deus. Mas a obra do Espírito, o fruto do Espírito, não tem nenhuma lei contra o fruto do Espírito. Então, amados irmãos, e por fim, Paulo fala, nesse versículo de Filipenses 1:6, até o dia de Cristo, aqui ele fala da glorificação. Glorificação significa livres da presença do pecado. Lá no céu não haverá de forma nenhuma a presença do pecado. Por isso que é o céu, por isso que é a glória. Não há nenhuma desconformidade com a palavra de Deus ou com a vontade moral de Deus. Então, meus amados, quando Paulo diz isso, embora mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. O reverendo Tim Keller faleceu no dia 19 de maio de 2023. O seu corpo entrou em falência múltipla. O seu coração parou de bater. O seu cérebro parou de funcionar. O sangue parou de correr nas suas veias. Todas as suas células foram assim, definhando e morrendo gradativamente e gradualmente. O seu corpo não tem mais vida. Mas agora, nesse momento, ele já experimenta da glória celestial. Ele já experimenta da presença de Jesus. E o que ele já conhecia de Cristo não pode se comparar com o conhecimento, nesses poucos dias, da presença do Senhor. A Bíblia fala, o próprio Paulo fala em Coríntios, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Embora passamos lutas aqui na terra, meus irmãos, o céu não é aqui. Embora nós passamos lutas, dificuldades, reveses, problemas na terra, aqui não é a nossa casa. Nós somos forasteiros, nós somos peregrinos, nós estamos numa jornada, e essa jornada ela tem poucos anos aqui. E como peregrinos, como forasteiros numa terra estranha, o nosso corpo na terra, ele mesmo que se desfaleça e vai desfalecer, o homem interior se renova de dia em dia. Como disse William Barclay, a casa onde eu moro está desmoronando, mas já estou de malas prontas para me mudar para uma mansão, casa não feita por mãos, casa eterna nos céus. A nossa casa na terra, mais luxuosa que ela seja, ela precisa de um reparo constantemente. Mas um dia nós vamos habitar numa casa que não é feita por mãos humanas. E essa casa não sofre nenhum tipo de danificação, nem quer pelo tempo ou nenhum por outro fator externo, porque é construída pelo próprio Deus, o soberano Criador dos céus e da terra. Segunda convicção do apóstolo Paulo, por que ele não desanima com as lutas? Ele diz aí, amados irmãos, fazendo um contraste, uma outra convicção, embora o presente seja doloroso, o que o aguarda tem um peso de glória, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. As aflições do crente, elas são pesadas, elas são contínuas. Eu falo crente, mas todo ser humano, o ser humano passa por lutas pesadas. Mas o crente, ele passa por lutas maiores. Porque nós já vimos, aquele que quer ser fiel a Cristo vai ser submetido a severas perseguições. E muitas vezes essas perseguições, elas vão começar dentro de casa. Pessoas que não vão compreender os familiares que estão agora querendo servir a Deus e ter uma vida com Cristo. Nós sabemos disso. Pessoas que são perseguidas até a morte. E embora essas perseguições, que são aflições e pesadas aflições e contínuas, mas vistas sob a perspectiva da eternidade, são leves e momentâneas. Embora essas lutas que nós passamos aqui na terra, elas podem ser além das nossas forças, elas não são eternas, elas são passageiras. Amados irmãos, Paulo não desanima, porque ele sabe que a tribulação ela é leve comparada com o peso de glória que essas tribulações produzem no coração do crente. Essas tribulações, elas podem ser pesadas além das nossas forças, mas elas são momentâneas,
elas são passageiras, elas não são para sempre. Está doendo, está sofrendo, está difícil, mas vai ter um fim. Vai ter um fim. E tem um fim de duas maneiras, irmãos. Tem um fim quando a morte chega. E aí aquele ditado é verdade. Descansou. O servo de Deus, o crente que morre em Cristo, descansou mesmo. Agora ele vai para a glória celestial. Mas a horrível coisa é entrar na eternidade sem ter essa convicção de fé em Cristo Jesus. Por isso que você aqui hoje precisa de ter uma decisão e uma posição de se acertar com o eterno. Porque um dia você vai entrar na eternidade. Eu vou entrar na eternidade. E como nós estamos para entrar na eternidade? Se é difícil passar pelas lutas aqui na terra, imagina a eternidade sofrendo a ira divina, longe dele. Nós temos que pensar nisso. Eu já falei isso aqui na igreja, no carro da minha sogra tem um adesivo. Você pode até viver sem Cristo, mas terrível é se você morrer sem Ele. Então, que você possa alinhar sua vida com Jesus. E como você alinha sua vida com Ele? Será que você tem que dar a sua casa? Será que Ele quer a sua casa? Os seus bens? Não. Ele quer que você creia nele. Ele quer que você confie nele. Ele quer que você descanse nele todas as suas forças. Como diz o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. É o que Ele te pede. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê, não pereça. E aqui está uma bênção, um peso de glória que a tribulação produz. Muitas vezes tem pessoas que só vão a Cristo por causa das tribulações, por causa das lutas, por causa das dificuldades. E alguém fala, uns vêm pelo amor, outros vêm pela dor. Irmãos, é tudo pelo amor. Não tem nada pela dor. Até mesmo as dificuldades, elas são holofotes de Deus para apresentar Cristo. Porque nós, muitas vezes, não conseguimos olhar para o alto, a não ser quando nós estamos passando por dificuldades. E talvez você não está passando por nenhuma dificuldade, talvez sua vida está 10. Mas se falta Cristo, está faltando tudo. E você pode estar muito bem de vida, mas mesmo assim, está faltando o principal, se você não está com Cristo. E não é a igreja presbiteriana, não é o pastor Benones, não é a placa denominacional, não é o líder religioso, porque nós aqui não somos nada, é Jesus, aquele que morreu na cruz, aquele que nasceu da Virgem Maria, aquele que não tinha casa para nascer, que nasceu junto com animais, aquele que viveu nessa vida de modo perfeito, aquele que nos amou até o fim, e não nos deixa, pelo contrário, anda com a gente, todos os dias da nossa vida. Amados irmãos, é esse Jesus que nos entende, nos aceita como somos, e quer nos transformar como Ele é. Amados irmãos e irmãs, essa leve e momentânea tribulação, quando nós vemos pessoas que estão assim nessas crises, e por causa dessas crises tem um encontro pessoal com Cristo, olha só, produz para essa pessoa eterno peso de glória, acima de toda comparação. Estava com problema, estava com luta, com dificuldade, buscou a Cristo. E assim foi nos evangelhos, nos 4 evangelhos. Jairo não estava com a filha doente para morrer? Ele não foi lá bater na porta de Jesus e falar, Jesus, vai lá em casa. Minha filha está à morte, eu quero entregar minha filha para o Senhor. Vai cuidar dela. Não foi assim que aconteceu com aquela mulher Ciro-fenícia, que a filha estava endemoniada e ela não saiu gritando e chamando Jesus. E Jesus falou assim, eu vim para os filhos de Israel. Ah, mas eu estou aqui te clamando, não é lícito tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. Tudo bem, Jesus, mas eu sou os cachorrinhos, eu estou te clamando. Ele disse, grande é a tua fé, mulher. A tua fé te salvou, vai em paz, e a tua filha está curada. Todas as pessoas que buscaram a Cristo, que clamaram por Cristo, que creram em Cristo, foram incomparavelmente atendidas e satisfatoriamente transformadas pelo universo de poder e amor que sai do fundo do coração de Jesus. Glória a Deus por isso, meus amados irmãos. Então Paulo que foi o inimigo de Cristo,
Paulo que foi o inimigo da igreja, Paulo que perseguia Cristo, perseguia a igreja, perseguia os discípulos de Cristo. Paulo tem um encontro com Cristo. E agora ele está sofrendo por causa de Jesus, mas ele fala que a sua leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com o eterno peso de glória que vai receber ou que será produzida por essas tribulações. Amados irmãos, Reverendo Hernandes diz, no presente enfrentamos tribulação, mas no futuro entraremos na glória. Agora há choro e dor, mas então Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Agora a dor esmaga nosso corpo, aperta nosso peito e nos tira o fôlego, mas então a dor não mais existirá. Agora gememos sob o peso da tribulação, mas então entraremos no gozo do Senhor. A tribulação, por mais pesada e constante, posta sob a ótica da eternidade, torna-se leve e momentânea. Essa glória supera o sofrimento, tanto em intensidade quanto em duração. O sofrimento seu é leve, comparando com o peso de glória que você vai receber ao entrar na eternidade. E o sofrimento que você passa aqui, por maior que ele seja, mais pesado que ele seja, ele é momentâneo. O peso de glória que vai vir sobre você, ou que virá sobre você, é eterno. Não tem fim. É algo indescritível e imensurável. Eterno peso de glória que virá sobre a igreja. Paulo diz que as tribulações, longe de nos destruir, cooperam para o nosso bem, como ele diz lá em Romanos 8, 28. Porque eu estou plenamente certo que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, está sofrendo? Qual é a causa do sofrimento? É uma decisão errada? Pensa nas suas decisões. Vai comprar um carro? Pede a Deus. Se você está em condições de fazer uma dívida, de pagar um juro, um alto juro, será que é necessário? Antes de você fazer uma dívida, pergunte se você precisa daquele bem. E pergunte se você pode. Você precisa? Preciso. Mas eu posso? Não, não posso agora. Então eu não vou entrar em problemas. Por que eu não vou entrar em problemas? Porque eu vou ter tribulação e dificuldades que eu não preciso passar. Mas vou colocar diante do Senhor. Deus, é do Senhor para comprar esse automóvel? Então abra portas, confirma. Busca o Senhor. Vai entrar num relacionamento? Pede a direção de Deus. Busca a orientação de Deus. Vai fazer uma parceria de negócio? A Bíblia fala para você não entrar em relacionamento com trevas, porque luz e trevas são incompatíveis. Água e óleo não se juntam. Muitas vezes nós tomamos decisões impensadas e trazemos problemas para nós, e aí jogamos a culpa no diabo. Então, antes de você tomar decisão precipitada, ore a Deus, busca a Deus. Agora, se você está sofrendo, porque você é um servo fiel a Deus, se as tribulações que você está tendo não são tribulações provenientes de uma escolha equivocada, sabe, uma desobediência. Vejo quantos casamentos que são feitos em desobediência à vontade dos pais. Ouça seus pais, meu irmão, minha irmã. Os seus pais são autoridade espiritual sobre a sua vida. Ouça o professor da escola, se for um homem sábio, uma mulher sábia, uma autoridade na sua vida. A liderança da igreja. Os presbíteros, os diáconos, o professor de escola dominical, o pastor. Busque aconselhamento com pessoas que estão andando com Cristo. O Salmo capítulo 1, versículo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Onde que você está buscando orientação? Aí depois que está tudo detonado, tudo estourado, o maior problema, aí você fala, Deus esqueceu de mim, Deus virou as costas para mim. Não, não é, meu irmão. Meus queridos, mas se você está andando na presença do Senhor,
e você está enfrentando lutas porque você está sendo fiel a Deus, glorifica o Senhor, porque essa leve e momentânea tribulação produzirá em você um eterno peso de glória, porque o seu Senhor sofreu muito mais que você. O seu Senhor, Ele padeceu muito mais que você. E Ele sofreu, não por Ele, não pelos seus pecados, mas pelos nossos pecados. Mas se nós também estamos sofrendo por decisões equivocadas, peça perdão. Não precisa jogar o leite fora, não. O leite não deixa, não desespere. Invoque o Senhor, clame ao Senhor. Arrependa-se dos seus pecados. E busque a direção do Senhor. Peça para Ele fazer o milagre da restauração. E se for da vontade dEle, Ele pode fazer. Minha mãe também, quando casou com meu pai não era convertido. E depois de muitos anos, meu pai se converteu. Converteu-se, né? Deus, não era Jesus que estava perdido, era meu pai que estava perdido. E meu pai foi alcançado pela graça do Senhor. E eu e meu irmão, pastor Beni, nós batizamos o meu pai. Há alguns anos atrás, já era pastor. Um grande privilégio, que é os pais que batizam os filhos. E no meu caso, eu e meu irmão, pastor Beni, nós batizamos o meu pai. Foi muito emocionante. Deus ouvia a oração da minha mãe. Deus pode ouvir a oração sua também, irmã. Converter o seu marido, então não canse de orar pelo seu marido, de orar pelos seus filhos, não descanse, não desista, não desanime de clamar pela restauração da sua família. Mas se você está no Senhor, está passando por lutas e tribulações, saiba que essas tribulações, o apóstolo Paulo também passou, mas ele não desanimou, ele não desistiu, ele não abandonou o barco. Ele não jogou a toalha, ele não empendurou as chuteiras da fé. Pelo contrário, ele se manteve firme. Por quê? Porque ele sabia que aquela tribulação, ela era leve e ela era momentânea. E aquela tribulação, ela iria produzir um eterno peso de glória acima de toda compreensão. Em terceiro lugar e último lugar, por que Paulo não desanima-se com as dificuldades e tribulações que ele passava? Aqui ele fazendo um outro contraste. Ele coloca o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Irmãos amados, o apóstolo Paulo, ele sabe que as suas tribulações, elas são temporais. Elas são passageiras. E por isso ele não desanima, porque ele não está fixado nas coisas temporais, mas ele está fixado naquilo que não se vê, nas coisas invisíveis. E ele diz: essas coisas são eternas. As coisas reais são as invisíveis. Essas são permanentes e eternas. E o cristão, ele é chamado a viver não pelo aquilo que ele vê, mas por aquilo que ele crê. Nós somos chamados a não andar pelos nossos olhos carnais, mas nós somos chamados a andar pelos nossos olhos espirituais. É isso que a palavra de Deus nos chama a andar, não por aquilo que vemos, mas por aquilo que nós cremos. E assim é, porque a fé é a certeza de que nossa cidade permanente não é daqui. A fé é a convicção de que a nossa pátria está no céu. Por isso a fé não se apega às glórias do mundo, porque o mundo, ele é carnal, ele é material, ele é passageiro. E por mais que esse mundo produza glórias, essas glórias são passageiras. E essas glórias, elas são finitas. E essas glórias, elas são incapazes de preencher o vazio existencial que cada ser humano carrega dentro de si, no seu coração. Esse vazio existencial só pode ser preenchido por aquilo que é eterno. E eterno somente um, o eterno Deus, o triuno Deus, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. O Yahvé, Jeová, o nosso soberano, o Adonai, nosso Deus soberano. Ele é o único que é eterno. E Ele é o único que é capaz de preencher
o vazio existencial da sua criatura, da sua criação. Então, meus amados irmãos, nós temos aqui com o apóstolo Paulo um grande modelo para não desanimarmos com as lutas que nós temos no nosso dia a dia. Paulo, ele não se atenta nas coisas que se veem. Como disse Abraão, quando ele falou para Ló escolher uma terra para ele habitar. As campinas de Sinear, elas poderiam encher os olhos de qualquer um, mas não encheram os olhos de Abraão. Porque os olhos de Abraão estavam contemplando a promessa de Deus. E Deus havia prometido uma terra para ele. Quando Deus disse, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia. Ele habitou em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Ele não poderia ser tomado, os seus olhos não poderiam ser assediados de uma forma plena, suficientemente capaz de tomar o seu coração, como tomou o coração de Ló. Ló escolheu as planícies de Sodoma e Gomorra. E nós sabemos o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Mas Abraão escolheu a promessa de Deus. Andar com os olhos da fé. Contemplando o invisível. Crendo no incrível e esperando o impossível. Porque ele estava firmado no Deus de promessas, no Deus de alianças, no eterno e soberano Deus. Amados irmãos, foi por isso que Moisés, ele abandonou as glórias do Egito para receber uma recompensa superior. Moisés, ele que poderia ser o próximo faraó, o império mais poderoso da sua época, ele deixou tudo para andar nos caminhos de Deus. Pela fé, ele abandona o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, mas antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Assim está o apóstolo Paulo. Ele não desanima, porque ele sabe que as suas tribulações são materiais. E o que ele está movido, o que move o seu coração são as coisas espirituais. As coisas materiais, aquilo que seus olhos veem. O apóstolo vê as masmorras de Roma. Quem já esteve em Roma pôde andar nas catacumbas de Roma e ver ali as cadeias onde ficavam os prisioneiros. Pessoas que entravam ali sadias do corpo e com 1 ano, 2 anos de prisão, desenvolviam doenças como a lepra e como outras doenças na pele, tuberculose e outras doenças, e pouco tempo ali, presos naquelas masmorras, era como se fosse uma pena capital. Talvez a pessoa nem ainda tinha sido julgada e condenada, morriam ali naquelas cadeias, naquelas masmorras. Paulo via aquilo. Mas nem mesmo as maiores e as piores torturas que o apóstolo Paulo recebeu, aquilo que ele via com seus olhos, não poderia tirar dele a compreensão de que aquelas coisas que ele via eram terrenas, eram temporais. Mas o que movia a sua fé e o que enchia o seu coração de ânimo era aquela esperança nas coisas eternas, atemporais, invisíveis, mas reais. A palavra de Deus, ela diz que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, é a convicção de fatos que nós não enxergamos, mas nós contemplamos. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus torna-se o galardoador de todos aqueles que creem nele. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele nos dá uma grande lição. E eu creio que essa lição foi aprendida pelo pastor Tim Keller. O pastor Tim Keller desfrutava dessas convicções. Ele, diante dessa luta, onde, como um ringue de UFC, ele de um lado e o câncer do outro, e ele todo dia, ele enfrentava vários rounds. Alguns dias ele vencia, outros dias ele nem tanto, e assim foram meses. Mas ele
Tim Keller, em nenhum momento ele desesperou-se da sua confiança em Deus. Em nenhum momento ele blasfemou contra o Senhor. Pelo contrário, cada dia que passava, ele esboçava e expressava um desejo de encontrar o seu Senhor e o seu Salvador. Agora uma pergunta, meus amados, que nós precisamos responder, e que o apóstolo Paulo respondeu. O coração, o seu coração, quem é que está sentado no trono do seu coração? Qual é a pessoa que está ocupando o lugar de honra e o lugar mais importante na sua vida? Quem é que você ama? Quem é que você realmente ama com todo o seu coração, que você deseja? Eu quero incentivar a você e também a mim, que nós possamos sondar o nosso coração e pedir para Deus nos ajudar a sondar o coração nosso. E que Deus nos ajude a amar o Senhor com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. E que nós possamos dizer como Paulo dizia, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E o viver que agora eu vivo, eu não vivo para a minha glória, eu vivo para a glória daquele que me amou e se entregou por mim. Que o Senhor nos ajude a falar como Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que nós possamos viver nesse mundo, mas pensando nas coisas lá do alto. Que nós possamos viver nesse mundo, mas não deixando as coisas do mundo contaminar o nosso coração, mas que o nosso coração esteja assim totalmente tomado pelos tesouros celestiais, onde nosso Deus habita, onde nosso Salvador está presente e onde um dia nós estaremos. Que nós tenhamos forças para enfrentar as lutas e saber que as lutas, elas têm um propósito. Nós possamos enfrentar as lutas entendendo que elas são passageiras, que elas são finitas, que elas são temporais e que elas podem ser grandes instrumentos para Deus transformar a nossa personalidade, o nosso temperamento, o nosso caráter. E que cada dia nós sejamos melhores, que nós sejamos hoje melhor do que ontem, não por uma busca de uma obra resultante dos nossos méritos, mas resultante de um trabalhar do Espírito Santo em nós, de maneira que nós possamos falar que o meu eu diminua e que Cristo cresça a cada dia mais, e a cada dia mais. E que quando a gente estiver passando por lutas, a gente possa entender que por mais que essas lutas sejam pesadas, a nossa casa terrena vai acabar, mas nós estamos chegando na nossa casa eterna, na casa gloriosa, e que nós possamos tomar o nosso coração e deixá-lo ser cheio dessa plenitude da glória celestial a cada dia, que a gente possa pensar mais no céu e menos na terra, que nós possamos pensar mais onde Cristo está, e no que Ele fez por nós, e onde Ele está nos levando para perto dEle. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Eu quero convidar você, mesmo assentado, a fechar os seus olhos, a orar ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, obrigado, Deus, pela Tua palavra que foi ministrada a cada um de nós aqui. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Deus, na caminhada, que nós possamos ter as lentes dos nossos olhos reguladas em direção a Jesus, e que nós possamos, com o nosso coração e com a nossa mente e com toda a nossa vida, crer de fato e de verdade na palavra do Senhor, crer de fato e de verdade nas promessas do Senhor, e que nós possamos, ó Deus, ser ajudados por Ti. Nós Te damos graças porque Tu és o nosso ajudador, e porque o Senhor está conosco, nós podemos permanecer firmes, ó Deus. A Tua palavra diz, Jesus disse aos seus discípulos, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que nós possamos ter a convicção de que Jesus está com cada um de nós. Que nós possamos a cada dia termos assim, ó Deus, essa consciência de que as nossas tribulações terrenas, elas são passageiras,
elas são momentâneas e elas são leves comparadas com o peso de glória que o Senhor está preparando para colocar sobre cada um dos seus, que há de entrar na glória celestial. Ó Deus amado, dá a nós coração que te ama, dá a nós olhos que contemplam a tua palavra, dá a nós mente transformadas pelo teu poder, pela palavra do Senhor, dá a nós a bênção, Pai, de ser cada dia pessoas segundo o teu coração, nessa sociedade caída, humanista, materialista, totalmente egoísta, que nós sejamos, ó Deus, luz nesse mundo e sal na terra, para a tua glória e para o teu louvor. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos...